E aí, falando um pouco sobre Introvertendo, né? Eu até perguntei isso para o Thiago, como que foi que surgiu. Ele falou que sempre foi o sonho dele ter um podcast, então talvez por isso, né? Por essa afinidade que ele já tinha. E que quando ele sugeriu, ele não tinha certeza se as pessoas iam topar, ele já tinha tentado alguns outros projetos para podcast antes. E aí ele decidiu, né? Vocês decidiram juntos também iniciar o Introvertendo, que você também está desde o início, né? Participando do podcast. Então conta um pouquinho para a gente como que foi, como que surgiu, como que essa ideia foi recebida também. Modéstia à parte, fui eu que trouxe o nome do podcast. A gente estava numa reunião, aí nós fazíamos parte de uma terapia coletiva para pessoas com o diagnóstico. Eventualmente surgiu o papo de vamos fazer um podcast? Vamos. Aí começaram a pensar no nome. Autismo Cast, Autistando, coisas assim. E aí eu chutei o Introvertendo e acabou caindo nesse. Sendo muito sincero, eu nunca fui muito entusiasmado com projetos assim, porque eu sempre fui muito pessimista. Eu nunca achei que seria algo que daria algum tipo de fruto ou teria algum tipo de ouvinte. Mas, te falando assim, o Thiago foi quem carregou isso nas costas, porque ele que fazia edição de som, ele que editava, ele que fazia questão de pegar cada um pela orelha para levar para gravar. Então, querendo ou não, isso daqui foi construído pelas unhas e dentes do Thiago. Porque se dependesse de mim, eu sou muito desanimado, não consigo levar muitos projetos para frente. Ele contou mesmo nessa entrevista que eu fiz com ele, falando um pouquinho sobre o Introvertendo, né? A gente começou falando um pouco antes de entrar na neurodiversidade. E aí ele comentou que ele define o Introvertendo entre o antes e o depois, assim, porque começou de uma forma mais amadora, né? Onde ele fazia essa parte de edição, essa parte das pautas e tudo mais, vocês faziam as gravações. E depois veio empresas, né, para patrocinarem, para ajudarem em toda essa parte. Então, ele identifica aí que isso hoje realmente, de fato, virou um trabalho, né? E Virou. quando começou, vocês já faziam entrevistas mesmo ou eram só vocês conversando? Não, era conversa completamente amadora, era um grupo de amigos mesmo. Então, nós só pensávamos num tema onde a gente queria conversar sem nenhum tipo de pretensão. Essencialmente era uma rodinha de 4, 5 pessoas em cadeiras, a gente passando o celular um para o outro para falar um pouco, e muito amador. E eventualmente o Thiago, ele é sempre muito emocionado, então ele comprou um microfone, aí a gente foi conversando, fazendo assim mesmo esquema, usando o microfone, e depois veio a pandemia, cada um na sua casa, a gente conseguiu o patrocínio, e agora o podcast tem várias pessoas que são de partes do país onde eu nunca fui, pessoas que eu nunca nem vi pessoalmente, e cada um tem o seu equipamento, consegue gravar bem, tem uma qualidade de áudio que a gente considera legal. E diferente do que algumas pessoas podem até pensar, a gente não ganha dinheiro com isso. Todo o dinheiro que a gente ganha, a gente acaba sempre usando só para equipamento, porque a gente tem certa fixação em qualidade de áudio boa, é até um pouco perturbador escutar o podcast, na minha opinião, porque é muito, muito limpo o áudio, eu não estou acostumado com isso. Mas, brincadeiras à parte, todo o dinheiro que a gente ganha, a gente usa para equipamento, para comprar luz, para comprar microfone, esse tipo de coisa.